Está aberto. Deixa eu ver o que mais aqui. Vai até 11h15, né, João? 11h30. 11h30 a gente colocou. Se terminar um pouco, não tem problema. Tá. Vou ver se a gente consegue Só fechar não para passar. entrar com as perguntas, né? Umas 11h15 aí, vou tentar conduzir. E você acha que a gente... Eu acho que é bom a gente também... Ó, o pessoal está entrando aqui também. Vocês conseguem até vocês todos acompanharem o pessoal conforme eles vão entrando aqui embaixo. Tem participants. O Denis está... Dessa vez eu vou ficar quebrado aí com o celular, né? O João fica a Thalita já mandou um bom dia, Thalita. A gente, inclusive, isso tudo está sendo gravado, viu? Então a gente vai poder depois upar no YouTube, caso vocês queiram compartilhar, mostrar para alguém, enfim, vai ser legal. Bom dia, Walter. Paulo, Marco. Daniel. Daniel já contribuiu bastante aqui com o grupo lá da Messi. Bom dia a todos aí. Bom, vou deixar no mudo aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, me dão um alô. Podemos começar, Denis? O pessoal já está entrando. Conta que dá só mais um minutinho, né? Às vezes tem um update do Zoom, né? Dá uns 2 minutinhos a gente já começa. Inclusive, a gente está comprando um pacote de músicas, Denis, para nesses minutos iniciais, então que a gente não começa a ter uma musiquinha. Tem isso também? Tem. Acabou os eventos de... nas empresas, tem que arranjar as alternativas. Né? Então... Bom dia a todos aí que estão entrando. Meu jurídico que nos avisou que tem toda uma questão de direitos autorais, né? Você não pode simplesmente reproduzir qualquer música, por mais que ela esteja disponível no YouTube, por exemplo. O YouTube tem o direito e a gente, em teoria, não, né? Então tem que comprar. É igual imagem, né? Igual imagem. Eu vi uma reportagem que essa igreja, enfim, alguma dessas instituições aí estava sendo perseguida pelo órgão lá de direitos autorais. Sim. Também a gente teve algumas notícias relativamente bombásticas de ontem para hoje de toda aquela questão do LGPD, né, que vai afetar principalmente muito o nosso negócio. Depois até compartilho com vocês. Interessante. Tem toda uma adaptação a ser feita. Vamos lá, Denis? Ô, João, acho que estamos no horário aí. Da outra vez a gente ficou sem muito tempo. Vamos ver se a gente consegue aproveitar o tempo aí para poder compartilhar e trocar a experiência da galera aí. Vamos lá? Ótimo. Então, acho que aí o pessoal vai entrando também. Um pouquinho diferente das propostas anteriores dos nossos eventos, que eram mais presenciais, né? Estamos seguindo aí com o caminho. Vamos em frente aí, vamos começar. Vamos embora. Então tá bom. Senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro grupo de engenharia, manutenção e facilities online. É a primeira vez que a gente traz esse novo formato. A gente está estudando até fazer algumas propostas de realidade virtual e visitas às fábricas, como era de costume, ainda que virtualmente, mas esse a princípio e os próximos ao longo do ano serão todos online e virtuais através do Zoom. Tá? A minha função aqui hoje não será de mediador ou algo do tipo, eu vou servir exatamente como uma fonte de comunicação entre você, nosso associado que nos ouve, e os palestrantes, ou seja, você vai ter a oportunidade de perguntar tudo o que você quiser aqui embaixo no chat para eles e eu, em alguns momentos oportunos, vou poder interrompê-los e fazer as perguntas. Só que aqui no chat a gente tem duas opções. Se você olhar aqui embaixo, tem o Q&A, que é de Questions and Answers, e tem o chat. O chat eu queria que você usasse como uma espécie de fonte de constatação de alguma coisa, algum comentário, alguma coisa que a gente possa ler ao vivo, ou simplesmente um cumprimento, alguma coisa do tipo. Já o Q&A ele vai ser, de fato, para perguntas e respostas que eu farei ao vivo, caso você
pergunte alguma coisa por lá, inclusive eu consigo te sinalizar se eu vou respondê-la ao vivo ou anunciá-la ao vivo, enfim. Por último, eu queria comentar dos patrocinadores dessas nossas iniciativas, alguns de longa data já, eles estão com o logo aqui em cima de mim, acho que dá para ver. O primeiro deles é a Ridarp, que é uma construtora, cliente da Lanxess, inclusive, que nos apoia há muitos anos e tem toda uma linha e know-how de experiência em construção, manutenção de fábrica muito grande. Tá? Em segundo, também patrocinando essa iniciativa, a EFM, que também já está com a gente patrocinando o grupo desde o ano passado, que é uma indústria alemã de sensores e controladores, que sempre nos apoia. E, por fim, como novo patrocinador, a iPlan, que fornece soluções em software e serviços na área de engenharia elétrica, automação, mecatrônica e uma série de outras questões que afetam diretamente o público que nos ouve. Vale mencionar que essas 3 empresas não são simplesmente patrocinadores, eles são empresas de confiança da Câmara. Então, são empresas que a gente recomenda que você tenha algum tipo de interação, porque elas têm como se fosse o certificado Câmara de qualidade. Então, recomendo que depois você entre no site deles e veja as soluções, seja da Ridarp, da iPlan ou da IFM. Então, nosso agradecimento especial a eles. Sem eles, a gente não poderia fazer esse evento. Tá? Denis, eu vou passar a palavra para você explicar um pouquinho do cronograma de hoje e já apresentar os palestrantes e tocar o evento, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer ao João pela mais uma vez a oportunidade e a organização do evento. Vamos fazer essa experiência agora como webinar. Eu acho que dentro do no grupo de Engenharia, Manutenção e Facilities vai ser o primeiro encontro, né? Ficamos meio desfalcados. Todos os encontros que nós fizemos no ano passado, a gente vai tentar retomar dessa maneira e vamos nos adaptando com as ferramentas que a gente tem disponível hoje. Agradecer também ao Carlos e ao Marcos, que se prontificaram a participar como painelistas. Então, como das outras vezes, eu vou passar as perguntas para eles, né? Vamos discutir um pouco desses tópicos que a gente quer falar um pouquinho da área de engenharia, manutenção, facilities, o que a gente passou nesses tempos, o que a gente vê para o futuro agora, depois de toda essas notícias, essas novidades que nós passamos num pequeno intervalo de tempo e conhecer um pouquinho como que a Festo e a Lanxess estão tratando, tá? Então, uma pequena introdução, aí eu vou apresentar rapidamente o Carlos, o Marcos e até mesmo eu, para o pessoal conhecer aí o pessoal que vai estar participando desse painel. O Carlos, ele está na Festo, né? Ele já participou do nosso primeiro evento presencial na própria Câmara, ele foi um dos painelistas lá no primeiro evento, no início do ano passado, tá? Ele é gerente de engenharia e manutenção mais uma vez, tá há 13 anos no grupo, tá? Então acho que todo mundo conhece a Festo, tá ali na região, quase em São Paulo ainda, na divisa com a ABC, a planta principal deles. Nós tivemos já um evento também do nosso grupo lá na própria Festo, então a Festo tem sempre um papel bem atuante aí no nosso grupo e vem participando de todos os eventos. Então, agradecer ao Carlos mais uma vez e a Festo pela prontidão aí em participar do evento e suportar a gente, tá? O outro participante, outro painelista é o Marcos. O Marcos, ele é da Lanxess. A planta dele está em Porto Feliz, a planta operacional, tem uma parte administrativa em São Paulo também. Ele também é gerente de engenharia e manutenção do grupo. E a Lanxess está 20 anos, ele está 20 anos de Lanxess também, e a Lanxess está há 40 anos aí no mercado local, atendendo a parte de produtos químicos, correto, Marcos? Obrigado mais uma vez também. Exatamente, químicos, especialidades. Eu que agradeço. Legal, Denis. Legal. E aqueles que não me conhecem, eu sou Denis Escudeiro Pereira, sou do Grupo Continental. Depois de 20 e poucos anos na área de manutenção e facilities na nossa planta de Guarulhos, desde o ano passado eu assumi a posição de Plant Manager da nossa operação aqui em Macaé. Saí um pouco do mercado automotivo, estou um pouco mais na área de oil e gas, mas também eu acho que posso contribuir bastante, pelo menos conduzir aí, não só a parte de engenharia, eu acho que sofri bastante aí nesse problema da pandemia e muitas coisas que a gente teve que aprender durante esse período. Então, escutar um pouquinho do Carlos e do Marcos, aí, que estão bem mais voltados na área de engenharia, manutenção e facilities, para saber um pouquinho dessas experiências, tá? Então, de uma forma resumida, o que a gente queria começar agora mesmo era perguntando para o Carlos e depois, na sequência, o Marcos. A primeira pergunta era de uma forma resumida, como foi a abordagem do grupo de vocês
na planta de vocês, com o início da pandemia, as necessidades das implementações das medidas preventivas, além das restrições de trabalho impostas pelos órgãos governamentais. Como foi todo esse processo, de uma forma resumida, e qual a situação atual da planta de vocês? Vocês estão parados, estão rodando, teve paralisação? Explicar um pouquinho de como foi esse impacto na Festo e na Lanxess com relação à pandemia. Legal, Denis. Obrigado aí. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, João, pelo convite da Câmara. Denis, pela confiança de mais uma vez receber esse convite aqui para participar, né? É até muito interessante, porque eu me lembro que o ano passado, quando nós tivemos nosso primeiro evento, né, justamente do Grupo de Manutenção e Facilities, um dos temas que nós abordamos é a digitalização, né? E justamente nesse momento nós dependemos completamente dela para manter o grupo ativo, né? Então, acho que a gente passou por muitas mudanças, né? Todos, né? Nós passamos como empresa, como sociedade nos últimos meses, né? E eu acho que a gente ainda pretende passar por algumas mudanças, né? O que muitos dizem que é o novo normal, né? Situação da Festo, queria só contextualizar um pouquinho, né? A gente começou a receber informações sobre a situação, sobre a pandemia, já dos nossos colegas da China, lá no final de janeiro, meados de fevereiro, né? Principalmente o pessoal pedindo ajuda para o envio de material médico hospitalar, máscaras, luvas. Então a gente começou a falar, pô, tem alguma coisa errada, né, acontecendo lá, realmente é algo sério. Nós recebemos as primeiras notícias de lá, que o pessoal realmente parou a operação por 2 semanas na China. E realmente nós não tínhamos realmente não imaginávamos naquele momento que algo tão grandioso ou no nível global chegaria aqui no Brasil, né? Acho que ninguém estava preparado para isso naquele momento, né? Bom, acho que todo mundo acompanhou os acontecimentos, né? E aqui na Festo nós tivemos aqui dia D, principalmente da área administrativa, no dia 16, 17 de março, onde foi feita uma desmobilização, né, de mais ou menos 250 pessoas que iniciaram a trabalhar remotamente. De maneira geral, a operação da Festo não parou em nenhum momento, em todo esse período, tá? Então, assim, quem foi realmente elegível e possível de trabalhar remotamente foi colocado para trabalhar remotamente, por uma questão até para que a gente pudesse preservar a saúde de todas as pessoas e também a saúde de quem tinha que realmente cumprir a sua jornada aqui dentro da Festo, né? Então, isso foi algo que realmente foi o dia a dia aqui, que eu digo que todo mundo se preparando, a manutenção, dando suporte, fazendo preparação de cabos, muitas pessoas que nunca tinham trabalhado de maneira conectada, trabalhavam aqui, engenharia, workstation, tiveram que realmente se adaptar e fazer esse esforço redobrado aí. Passado esse primeiro momento, claro, a planta ela permaneceu ativa aqui, o pessoal da manutenção bravamente aqui acompanhando todas as mudanças e as implementações, né? Então, é claro, acho que como outras empresas, nós tivemos aqui que mudamos layout, fazemos algum distanciamento aqui forçado, principalmente nas áreas comuns, né? Demarcações, limitações de espaços, né? Para que a gente pudesse justamente preservar a todos que estavam aqui trabalhando na planta. E, além disso, a manutenção, principalmente aqui na Festo, como ela também gere alguns contratos de prestação de serviço, nós também fizemos uma readequação das rotinas de limpeza, junto com a nossa empresa parceira, que presta serviço, para justamente garantir realmente a limpeza das áreas. Aqui, para quem já esteve aqui na Festo, no ano passado, teve até uma ideia, a gente tem basicamente 3 prédios principais. O prédio administrativo de 5 andares hoje, ele está totalmente isolado e fechado, onde nós decidimos não utilizar esse prédio justamente para reduzir o escopo de limpeza e manter realmente só o mínimo de pessoas aqui na planta para realmente a gente garantir que a gente tenha uma menor chance de contágio possível, né? Além disso, né, claro que eu acho que da parte de manutenção houve também outras atividades, como também a adaptação, instalação de dispensers de álcool, também a demarcação, mais uma vez, em pisos, né? E também a gente mudou também alguns layouts aqui dentro da nossa planta para justamente preservar esse distanciamento. Outro ponto interessante também, que eu acho que fez bastante sentido também na situação aqui da Festo, foi a gente também
teve que assumir um papel também mais estratégico de revisão de alguns contratos com os prestadores, com os parceiros aqui da Festo, do qual tange o gerenciamento da manutenção. A gente conseguiu, até é interessante compartilhar alguns bons resultados nessas renegociações, talvez não de redução propriamente dos valores, mas também de flexibilização de pagamento, visto que era um momento de bastante atenção e dificuldade de todas as empresas. E o outro ponto também acho que até adiantando um pouquinho, talvez a gente vai tocar um pouco mais nesse tema mais à frente, até com relação aos principais projetos, nós tivemos também um desafio aqui dentro da Festo, porque enquanto muitas empresas estavam parando, interrompendo a operação, nós tivemos que aumentar o nosso volume de produção, até para suprir algumas necessidades que surgiram de equipamentos médicos, né? Então, foi um desafio, principalmente para a manutenção, frente a toda essa diversidade, a gente conseguir manter a operação rodando todos esses períodos, todos os dias aqui, nós não tivemos nenhum período, a não ser os feriados que foram antecipados aqui para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, mas todo o período nós mantivemos realmente a operação aqui rodando dentro da Festo. Legal. Então, vocês continuam nesse mesmo cenário hoje, rodando a planta, com o pessoal administrativo aplicando a parte de home office? Sim. Isso é uma realidade nossa, então nós não retomamos ainda a boa parte do pessoal administrativo. A gente entende que ainda não é o momento, né? A gente ainda espera um pouco mais. E o outro ponto também, que eu acredito que é algo que venha para ficar, porque a gente viu que em até algumas equipes nós tivemos um ganho de performance com relação ao trabalho remoto. Tá? Mas nós vamos perguntar já. Não quero antecipar isso. Já tem pergunta sobre isso também. Vamos lá, Marcos. Legal. Você dá um cenário geral aí para a gente, como é que foi a Lanx, principalmente no inicial da pandemia, e como está a situação hoje de vocês aí com relação à operação. Perfeito, Denis. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o João, né, a HK, pelo convite, você também. E, enfim, sei que é um prazer poder contribuir aí. Bom, falando do início da pandemia, né, a gente, como o Carlos descreveu bem aí, a gente começou a sentir os primeiros sinais, ouvi falar um pouco mais acentuadamente a partir de março, quando a Europa já estava, né, afetada. E aí, naquele momento, a gente já iniciou, pela matriz, um comitê de crise global, alinhado com os países, né, cada país com o seu comitê, e estabelecendo ações já em definidos estágios, né? Dependendo da gravidade do estágio do país, quais ações seriam tomadas, né? E aí, no dia D aí da Lanxess, quando a gente partiu para o home office do pessoal administrativo, foi por volta do dia 20, 23 lá de março. Também mantivemos as operações rodando, né? Os times de produção e manutenção, claro, obviamente não podiam ir para o home office, uma vez que as demandas produtivas existiam. Então iniciamos toda essa fase de adaptação de ações, como o Carlos descreveu, de forma, eu diria assim, parecidas, né? Desde layouts, revisão de layouts, sinalização de piso, ações de higienização, né, com desinfectantes, enfim, distanciamento seguro, inclusive no transporte de funcionários para a planta, restaurante, uma preocupação grande nossa como gestores, né, de manutenção, e também foi sobre os nossos fornecedores, pela preocupação também, né, de estender a nossa filosofia de saúde e segurança também para eles. Então, como falei, desde o transporte para a planta, a todas as outras ações aí necessárias para evitar, né, a disseminação da contaminação foram tomadas. Então, a gente contribuiu, eu diria, de uma forma bem efetiva, principalmente praticando, né, disciplinadamente as ações solicitadas, impostas, como também fiscalizando, né, por parte dos nossos parceiros aí o dia a dia, né, o cumprimento das regras. Também com a Festo a gente permaneceu produtivos, né, bastante ativos. Nós em Porto Feliz somos um parque com 4 unidades de negócios diferentes. Então a gente permaneceu, enfim, com bastante trabalho, né, apesar da pandemia. A Lanxess sendo uma indústria química,
né, em partes pode contribuir também com produtos aí para evitar e para, enfim, prevenir, né, a infecção. Então a gente tem, né, tido bastante trabalho, graças a Deus, né, para poder manter tudo isso aqui rodando. Então, a planta também continua da mesma visão do Carlos, vocês estão rodando normal, com o pessoal administrativo fazendo home office, acho que acabou sendo uma abordagem na maioria das operações aí. Então, acredito que, acho que não muito diferente dos demais, a gente vê que conversando com os pares, com o pessoal, as empresas que conseguiram manter as operações acabaram tendo que se adaptar a essas medidas preventivas de uma forma mais ou menos padrão, né? Um pouco algumas especificações de algum processo específico. E como a gente pode perceber, parece que o pessoal de manutenção e facilities contribuíram e foram chaves fundamentais, foram peças fundamentais para que as coisas acontecessem mais uma vez dentro da organização, né? Então, sempre é bom a gente reconhecer o trabalho dessas áreas, a gente está nesse grupo aqui, a gente aborda esses temas e cada vez, desde o ano passado, a gente tem demonstrado, acho que é importante a gente entender o papel dessas áreas e quanto elas podem contribuir, principalmente nesses momentos de crise, que aí a gente lembra ainda mais dessas áreas de como a engenharia, a manutenção e o facilities têm que fazer as coisas para que a operação, de uma forma geral, possa rodar da melhor forma possível. Então, aproveitando esse papel, né, e essa interação dessas áreas, o que eu ia pedir para vocês agora, uma pergunta até mesmo um pouquinho desses papéis principais e a importância do cumprimento dessas medidas preventivas. A gente falou muito da parte de escritório, como foi feita a parte de passamento nas áreas comuns, distanciamento social. Eu queria que vocês tivessem algum exemplo, o Carlos e o Marcos, algum exemplo na parte de processo produtivo, que também o time de engenharia, ou até mesmo de manutenção e facilities tiveram que contribuir, se tiverem alguma boa prática ou um papel aí importante, algum projeto, alguma ação na área produtiva também que o seu equipe conseguiu contribuir nesse momento, que um monte de ideias, vários novos padrões, novas medidas a serem implantadas, alguma boa prática, alguma coisa que sua equipe pôde trazer e que realmente foi reconhecido dentro da organização? Começa com o Marcos. Começa com o Carlos, então já tá não, pode ir, sem o microfone aí. Vai lá, Carlos. Pode ir, vai com você. Não, na legal. Próxima começa o Marcos. Tá bom, legal, combinado, então. Não, como você falou, Denis, a equipe de manutenção, facilities, ela tem um papel fundamental em toda essa transformação, né? Ela é a equipe que talvez seja a equipe que conecte todos dentro da organização, não só da área industrial, mas também a gente tem toda a parte administrativa, também prestando esse suporte, né? O que nós tivemos aqui até de boas práticas, que a gente posso até compartilhar, nós tivemos logo no início de março um distanciamento forçado entre os turnos de produção e a manutenção também acompanhou isso, né? Então, é claro que a gente vem aprendendo como se comportar com o vírus, né? Eu acredito que mês após mês a gente vem tendo mais informações e até experiência de como se comportar, mas logo no início dos meses, de março, abril, nós tivemos um distanciamento forçado e até para que a gente pudesse ter um intervalo entre os turnos de produção, justamente para que a gente não encontrasse, né, as pessoas não se encontrassem e não compartilhassem alguns ambientes comuns, como vestiário, banheiros, né, e dentro desse período também a gente procurava também manter a equipe de limpeza ativa, fazendo a higienização após o uso de um turno para o outro, assim. Então isso foi uma boa prática implementada aqui na Festo e que isso a gente hoje já não está mais nessa situação, até como a pandemia ela foi se demonstrando aqui, perdendo força, principalmente na região onde a gente está aqui inserido, né, na cidade e na região metropolitana de São Paulo. Então isso já não acontece mais, mas foi uma ação que foi tomada aqui, que acho que eu gostaria de compartilhar com todos aqui dentro do webinar. Algumas dessas medidas, então, que vocês implementaram inicialmente já começaram a ser flexibilizadas. Já começou a ter uma flexibilização de algumas dessas medidas diante essa curva de contaminação começar a diminuir na região. Vocês já estão tomando algumas medidas já de flexibilização das medidas preventivas, então? Já algumas medidas a gente já começa a flexibilizar, até mesmo o acesso à planta, que era totalmente restrito, principalmente para prestadores no começo da pandemia, em março, abril, né? Isso a gente já conseguiu ter alguma flexibilidade, porque realmente a gente
necessita ter algumas pessoas. A gente procurou evitar ao máximo, né? Tem vários exemplos de que a gente conseguiu, de maneiras digitais, solucionar problemas de equipamento, conectar remotamente equipamento para que os prestadores pudessem fazer o diagnóstico, mas eu acho que como toda a sociedade, como toda seguindo, claro, as regras impostas até pelo governo estadual, a gente vem flexibilizando aos poucos algumas medidas. Legal, obrigado. Marcos? Saindo do mudo aqui, mais fácil, né? Bom, da nossa parte, né, como contribuição nesse período, eu tenho 2 exemplos bem interessantes. Nós tínhamos, antes do início, né, da pandemia, nós tínhamos já planejados para meados de abril uma parada cíclica de um processo importante para a planta. E quando, né, começou todo o processo aí de home office, restrições de acesso à planta, fornecedores, todas as regras, né, enfim, de segurança para garantir aí as pessoas do grupo de risco, nós começamos a reavaliar, né, a parada cíclica, enfim, e como a gente percebeu que o cenário não se resolveria rapidamente, a gente precisaria, né, e acabou fazendo a parada, e para isso, né, tivemos que evoluir, tivemos que aprender bastante. Então fizemos, vamos dizer, como que um link, uma tradução aí, né, das regras corporativas que já válidas para os funcionários da Lanxess e os prestadores que estavam na planta, mas também para os contratados, né, pontualmente para essa parada. Então fizemos toda a preparação da documentação, checklists de verificação, integrações diferenciadas, né, fazendo uso de vídeo, enfim, para poder integrar esse pessoal e depois, ainda na execução, uma preocupação extra, né, do uso das máscaras reutilizáveis todo o período, né, desde a chegada na fábrica, enfim, substituindo nos casos pelos respiradores PFF, né, quando a atividade exigia. Do contrário, máscara reutilizável até o refeitório, né, enfim, 100% do tempo utilizando a proteção. Então isso foi bem interessante, inclusive com o uso do microfone, né, com caixa de som para distanciar o pessoal, né, na hora do DDS, antes do início das atividades. E um outro exemplo interessante também foi que boa parte dos nossos prestadores da área de projetos, eles não fazem as suas refeições dentro do site, né, eles fazem isso restaurantes nas imediações da cidade de Porto Feliz. E quando iniciou-se a crise, o prefeito da cidade, até com um certo destaque aí na mídia e com um protocolo um pouco diferenciado, ele, antecipando as ações governamentais, estaduais, enfim, federais, ele já fechou a cidade, né? Fechou ambientes para evitar aglomeração e tudo mais. E aí os nossos parceiros bateram na nossa porta, e agora, né? A gente não tem onde fazer refeição, a gente não pode continuar prestando o serviço. Certamente todos seriam impactados. E aí, novamente, fomos nós lá pensar fora da caixa e aí acabamos utilizando o espaço que era reservado do Grêmio, que também estava bloqueado, né, sem uso, em função dos distanciamentos seguros, enfim, das regras de não utilização do espaço, e transformamos esse espaço num restaurante lá para os nossos parceiros, que, aliás, estão utilizando até agora, né, e agora com a flexibilização chegando, eles já começam a se manifestar, né, querendo voltar para os restaurantes que abriram, enfim. Mas foram oportunidades, né? Toda dificuldade traz oportunidades. Legal. João, se tem alguma pergunta que já surgiu em relação a esses tópicos aí, que você quiser endereçar, antes que a gente dê continuidade para os tópicos que a gente tem aqui na pauta? Olha, não necessariamente direcionada a esses tópicos em si, mas a gente recebeu 3 perguntas, e eu acho que como 2 delas são bem rápidas, vale a pena a gente mencionar. O Walter Tenório, ele perguntou, acho que foi bem na hora que você comentou que você foi transferido para a unidade da Continental que trabalha com oil and gas, ele perguntou qual que é o produto da Continental. Eu acho que na área automotiva é mais conhecida, né, mas talvez no oil and gas, para o público comum, nem tanto. Bom, quem puder depois acessar o meu perfil lá no LinkedIn, você vai ver um pouquinho do produto da Continental na parte de oil e gas. Eu já até postei algumas coisas que também
para mim também, que estava na Continental há alguns anos, quando eu vim aqui para a operação de Macaé, também foi uma surpresa bem agradável esse portfólio de produto que a Continental tem também. Mas brevemente nós fazemos a parte de mangueiras, na parte que referente ao transporte de fluidos no mercado de óleo e gás. Então, todas as mangueiras utilizadas na produção e transporte de petróleo e outros fluidos dentro da indústria de óleo e gás, a Continental produz nessa nossa localidade aqui de Macaé. Então, nós temos todo o foco aí não só na produção, mas também na produção de mangueiras que são utilizadas para novas plataformas também. Então, as plataformas que estão em desenvolvimento, em construção, as mangueiras que são utilizadas nessas plataformas também, a Continental é uma das fornecedoras e depois vocês podem ver um pouquinho mais lá, mas são mangueiras bem interessantes, que chegam em torno de 4 a 5 toneladas. Então, é material de borracha com uma parte de metálica também. Então, é um produto bem interessante, um processo também totalmente diferenciado de quem estava na indústria automotiva, alto volume, pauleira, e aqui já é um negócio bem mais em grande escala, não escala, né, mas grande tamanho, né? Eu trabalhava lá produzindo os clusters dos veículos e para mim o maior produto que a gente tinha era pneus e correias, mas aí essas mangueiras realmente é um processo e um produto bem interessante que também está dentro do escopo da Continental. Legal. Ô, Denis, por enquanto, para o momento, a próxima a gente vai ter um momento mais oportuno para fazer. Pode dar continuidade. Só relembrar que as pessoas podem fazer as perguntas pelo Q&A. Então, ali embaixo da sua tela, no canto embaixo esquerdo, tem uma opção de Q&A que você vai poder fazer a pergunta para os painelistas e, inclusive, se quiser direcioná-la a algum específico, é até melhor pela otimização de tempo. Por favor, Denis. Legal. A gente vai tentar balançar, porque aí, quando a gente está no auditório alguma coisa, a gente consegue visualizar se alguém está querendo levantar alguma coisa. Então, eu vou passando 1, 2 perguntas aí da pauta. Se a gente for, aí eu vou consultando, porque eu também não estou conseguindo acessar todos os acessórios, as ferramentas do Zoom, e o João está contribuindo com a gente com isso, né? Então, a gente fala um pouquinho das ações, do que a gente tem feito, e aí eu queria agora começar com o Marcos, né, Marcos? A gente apresentou muitas ações, muitas medidas, vocês já começaram a dizer que algumas delas já estão começando a dar uma flexibilização, mas de uma forma geral, assim, principalmente dessas medidas que vocês tiveram que pilotar e capitanear a implementação na planta, vocês identificam que alguma dessas medidas vão se tornar agora definitivas para a operação de vocês, que a partir de agora, agora não vai ser só por causa da pandemia, a gente vai ter que manter esse processo, e isso ficou como alguma medida que se tornou um padrão agora para a operação de vocês, que não é só para combate à pandemia, é que realmente uma revisão de um padrão operacional de vocês. Vocês poderiam falar um pouco disso para a gente, ter algum exemplo, não só na parte de processual, de processos, mas até mesmo que também tem alguma rotina de manutenção ou na parte predial e facilities que vocês veem como algo que veio para ficar, né, como a gente diz agora, que vai ser o novo padrão para vocês agora? Começando com o Marcos agora. Vamos lá, Marcos. Perfeito, Denis. Bom, para começar mais na parte administrativa, eu acho que são ações que não são diferentes de outras companhias, né? Nós tivemos a sorte de iniciar no ano passado um trabalho já voltado para o home office, né? Então a infraestrutura foi bastante favorável, nos favoreceu, né? E por já termos iniciado esse trabalho. E aí, quando veio a pandemia, a gente acabou indo para o home office, e o que a gente tem percebido agora que veio para ficar, principalmente na nossa área, né, de engenharia, manutenção, claro, mais na parte administrativa no primeiro momento, a quebra do paradigma, né, de que o gestor tem que estar 100% na planta. É claro que é necessário, muitas vezes, né, imprescindível, mas o trabalho remoto funciona muito bem, e inclusive, acho que o Carlos comentou no início, né, superando expectativas na questão da produtividade, né, enfim, nós temos um time bastante engajado, motivado, então esse para mim é uma ação que veio para ficar. Claro que vai variar a frequência, mas o trabalho remoto, sem dúvida. Um outro fator também que para mim vai ser permanente, tem hoje em dia muitos trabalhos, muitos treinamentos, né, oferecidos de forma online, e até as reuniões, né? Então esses eventos, sem dúvida, na minha opinião, têm que permanecer e vão ganhar muito espaço por toda a comodidade que nos trazem, né? Economia de tempo, economia de, enfim, de combustível, em todos os sentidos.
e vão muito bem, né? Também se faz muito bem. Na parte mais operacional, a gente tem olhado fortemente para a questão da realidade virtual, né? Do VR, para poder nos suportar também à distância, né? O especialista, inclusive, nós estamos estruturando um teste com um especialista, né, do grupo de risco que está afastado, e aí nos suportando à distância, né? Um operador no campo, avaliando a dificuldade, enfim, dúvidas, e esse nosso, né, supervisor podendo auxiliá-lo mesmo remotamente. E por último, não menos importante, também eu queria citar uma iniciativa do time de engenharia que vai nessa direção da educação, do treinamento, que é transmissões, né, lives de engenharia que foram desenvolvidas pelo time lá de projetos e manutenção, de forma voluntária, né, para poder engajar e motivar, instigar as pessoas a buscarem conhecimento, buscarem treinamento. Então, a gente tem feito contato com vários parceiros, nós estamos já na 15ª transmissão, todas as quartas-feiras, enfim, com temas variados de engenharia, né, para poder puxar esse pessoal que às vezes tem um tempo, né, agora com o isolamento e tudo mais, um tempo, vamos falar, mais reservado em casa. Então, também para mim é uma ação nessa área de educação, de treinamento que vem para ficar. Legal. Muito bom. Carlos? Legal, eu também concordo com o Marcos, acho que do que foi dito, né? Acho que o home office aqui na Festo também, nós já tínhamos iniciado dentro de uma frequência aí para alguns grupos, né? Dentro de uma frequência de uma vez por semana. Há 3 anos atrás, isso já foi iniciado, mas assim, ele realmente não era algo que pegava todo mundo, né? Tinha muita gente ainda que tinha alguma resistência, gestor que ainda tinha alguma resistência de que o funcionário ficasse ausente, né? E acho que isso veio agora com essa nova realidade da pandemia, realmente se quebrou, né? Esse vínculo, e a gente viu que realmente, em função da necessidade, acabou sendo uma obrigação, né? Em muitas áreas, né? Então, assim, isso eu acho que veio para ficar. Sem dúvida, acredito que a gente está vendo que a gente tem ganho em muitas das equipes, ganho de performance, e pelo contrário do que se imaginava, né, pelo menos foi a experiência que a gente teve aqui na Festo, a gente não perdeu o contato, né, então, assim, a gente tem pessoas remotamente conectadas, a gente tem pessoas aqui na planta trabalhando todos os dias, mas o contato, o link não foi perdido, né. Um ponto, claro, que acho que a Festo ela avançou bastante, principalmente nesses últimos meses, foi ter o cuidado, porque as pessoas elas precisam também ter um contato social, uma certa proximidade que é importante, né? Cada um na sua casa, trabalhando isoladamente, também é um problema, né? Que precisa ser analisado. Então, a Festo ela desenvolveu, acho que uma das áreas que mais avançou é justamente essa parte de comunicação, onde foram desenvolvidas várias comunidades, times. O pessoal foi até forçado, como até o Marcos comentou, a gravar podcast ao longo da semana, explicando temas relevantes do dia a dia. Foi também colocado uma maior ênfase na parte de reuniões virtuais, buscando justamente conectar todas essas pessoas que estavam fora, né? Então, com isso, a gente viu que foi uma forma de cobrir também esse distanciamento social, que não afetasse também essa motivação de todas as pessoas e conectasse também, desse justamente essa liga com a equipe que estava aqui junto, trabalhando dentro da Festo aqui na operação, né? Um outro ponto que eu acho que é também interessante até mencionar, nós passamos recentemente, ainda nesse período, por 3 auditorias, né, de recertificações de ISO 9001, ISO 14001. Essas auditorias foram conduzidas de maneira virtual, até com auditores na Alemanha. E nós tivemos também uma auditoria virtual que aconteceu de certificação para produtos da DNV, para produtos à prova de explosão. Então, assim, é uma nova realidade, acredito que, como o Marco comentou, isso vem para ficar. Imagina que, no passado, o auditor se deslocava lá da Alemanha até o Brasil, para justamente, junto com uma equipe de mais 2 ou 3 pessoas da matriz, para acompanhar essa auditoria, e a gente conseguiu cumprir todos esses requisitos aqui de uma maneira virtual, né? Então, foi um aprendizado, e eu acredito que isso realmente é uma tendência que vem realmente para ficar.
Um outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção, agora mais voltado realmente à fábrica, né? A gente tem muito essa ênfase da digitalização para a área administrativa, mas isso eu acho que é um ponto que a gente precisa avançar bastante, né? Um tema que até eu comentei no início, nós havíamos um ano passado levado esse assunto, né, à tona, mas a gente precisa cada vez mais digitalizar as nossas operações, as nossas fábricas, para que a gente tenha maior controle. E a gente tem aprendido que isso não é necessário realmente você estar presencialmente em todos os dias aqui para que a gente possa justamente prover um suporte adequado, orientar um determinado profissional. A gente tem muitas ferramentas digitais disponíveis e eu acredito que a gente precisa cada vez mais utilizar e até transferir esse aprendizado que a gente está tendo da área administrativa até para a manufatura. Legal. Isso. Oi. A gente tem uma pergunta bem propícia para o momento aqui. Posso fazer? Pode. Eu ia também adicionar alguns pontos também legais, mas pode fazer. Como for, eu já emendo também. Tá bom. O Cláudio Greff, ele pergunta o seguinte, eu acho que essa pergunta vai ser bem interessante porque, principalmente quando a gente fala de manutenção, a gente sempre bate numa tecla que talvez seja tópico no futuro próximo aqui, de budget, né? E ele comenta que toda essa pandemia, ela efetivamente acelerou o processo de algumas empresas, tecnologicamente falando, em relação à operação e projetos, toda aquela questão de gêmeos digitais, o VR que o Marcos falou, que é a realidade virtual, sensorização, etc. E o que ele queria saber se na empresa de vocês, todo esse momento, a pandemia que a gente vive, de alguma forma acelerou o processo de liberação de budget para essas novas tecnologias, inclusive como priorização de investimentos, se isso aconteceu por causa da pandemia ou não. Vamos abordar isso já, então. Tem dos pontos aqui que eu tenho aqui para provocar os rapazes, a gente vai falar sobre isso também, então a gente vai chegar aqui, estou controlando o tempo para a gente conseguir abordar esse tema também aí, tá? Tá bom. Pode ficar tranquilo que já está tomado nota aqui, para a gente vai falar sobre isso aqui. Pode deixar, tá marcado aqui nas questões. Eu queria só agregar algumas coisas com relação a algumas medidas que eu vejo que vai se tornar padrões para a gente, né? Algumas plantas da Continental, antes mesmo da pandemia, a gente começou a usar mesas e salas com um pouco mais de flexibilidade de utilização, principalmente na parte administrativa. Eu acho que isso vai contribuir bastante para distanciamento, até mesmo com a utilização maior do home office. A gente vai ter uma redução de pessoal na parte administrativa nas plantas e talvez isso você pode melhorar com um design novo das salas de administração das áreas administrativa da fábrica, né? Então, a Continental vem implantando um sistema de mesas, não mesas mais fixas, né? Então, aquele posto de trabalho não é mais seu, você pode reservar o posto de trabalho, então, ou seja, provavelmente a gente vai tender, eu vejo uma tendência de redução de postos de trabalho e você ter uma flexibilização da utilização desses postos de trabalho. Você vai ter um rack ali onde você guarda suas coisas, mas aí o posto de trabalho em si, você vai ter que reservar ele para trabalhar naquele dia, e isso vai dar uma flexibilidade e você consegue reduzir a quantidade de postos de trabalho e aumentar o distanciamento. Então, eu acho que é algo que vai acabar acontecendo. A gente começa a ver agora já um movimento no mercado muito grande, principalmente nessas empresas que contribuem nessa parte de layout administrativo, com algumas soluções nessa de flexibilização de postos de trabalho. Eu vejo um movimento muito grande para isso e já vinha acontecendo, eu via isso dentro da Continental e agora eu estou vendo muitas empresas nessa parte de assessoria de layout administrativo trazendo essas soluções, então eu vejo uma tendência muito forte e eu acho que é algo que as grandes companhias vão acabar implantando e eu vejo isso muito forte também. Um outro tópico também na parte de coisas, de ações e medidas que vem para ficar, né? O João já sabe aí, a primeira vez que nós nos conhecemos foi quando eu fui falar um pouquinho de TPM na câmera, né? O meu antecessor que liderava aqui, que está só torcendo para a gente lá de cima agora, ele me convidou para falar um pouquinho de TPM. Eu sou um grande adepto de TPM e a gente trabalha bem forte com as atividades de manutenção autônoma e a gente tem os roteiros de manutenção na fábrica que a gente acaba dando o empowerment para o pessoal do chão de fábrica, esse empoderamento para o pessoal poder atuar nas máquinas. E alguma das ações que nós colocamos nesse checklist de atividade é a parte de limpeza e higienização dos equipamentos na troca de turno, né? Então, é uma coisa que a gente colocou agora nessas atividades de checklist de manutenção autônoma,
que a gente vê que pode ser algo que pode ficar, até mesmo essa parte, esse processo de higienização, até melhora na parte de limpeza de equipamentos, de conservação, 5S. Então, algo que eu vejo aqui para mim, aqui, eu acho que é um grande potencial de a gente poder trabalhar, essa mudança do pessoal cuidar do posto de trabalho, como eles já cuidavam nessas atividades rotineiras de manutenção, mas essas práticas de limpeza, higienização, que não eram tão fortes, né? A gente tinha alguns pontos tópicos de limpeza, mas agora a limpeza do posto de trabalho, para você entregar o posto de trabalho para o turno seguinte, eu acho que vai ser algo também que a gente vai ficar. Eu ainda não vi, era uma pergunta, essa pergunta também eu queria conhecer um pouco de vocês, era a parte de processos produtivos, né? Eu acho que ainda a gente não está muito maduro para entender, principalmente linhas de montagem, que você tem um fluxo muito grande de operadores ali interagindo no processo produtivo. Eu ainda não identifiquei se ainda vai vir alguma coisa para a gente poder entender como isso pode afetar o processo produtivo, principalmente em altas escalas de produção, né? Então, era algo que eu queria entender, mas eu acho que a gente ainda não vê isso como um ponto para a gente ter um aprendizado e ver algo que vem para ficar, para mudar aquilo que a gente tem como padrão, principalmente nos processos produtivos, né? Então, são alguns tópicos que eu gostaria de pontuar naquilo que eu provoquei com vocês. Como a gente costuma fazer, né? A gente passa para vocês, mas a gente também está vivendo o dia a dia, então aquilo que eu vejo que não está pontuado, eu gosto de trazer também para a gente poder compartilhar com todo mundo essas experiências, né? Tá? Bom, então a gente fala... Pode falar, Carlos. Até, Denis, até compartilhando também aqui um aprendizado da Festo, eu realmente também concordo. A gente também já adotou essa política de a gente não ter um posto, uma estação de trabalho fixa, né? É claro que as pessoas ainda têm o costume de ter aquele espaço que era dela, né? Então, na última mudança de layout da área administrativa agora, principalmente nas últimas semanas, a gente já deixou realmente essa flexibilidade e as pessoas realmente têm uma escala, um limite de pessoas para acessar a planta da área administrativa. Então tem essa escala, essa autorização que tem que ser avisado, e aí a pessoa realmente ela fica dentro, escolhe a mesa que está disponível e utiliza ela, né? Então acho que é vai realmente sobrar... uma realidade realmente que veio para ficar. Eu acho que isso não tenho dúvida também, né? Independente do nível hierárquico, Carlos? A gente ainda tem algumas limitações dentro de nível hierárquico, então ainda tem aquela sala do diretor que ninguém tem coragem de entrar e sentar na sala do diretor, né? Mas do nível mais assim de gerente, coordenador, mesmo analista, todo mundo aí tem livre acesso às mesas, né? Então até uma quebra de paradigma, porque a gente vê hoje um analista, um engenheiro sentando numa mesa de coordenador, então não tem mais. A gente, na verdade, acabava incorporando da hierarquia, né? É uma mudança de mindset grande. A gente vê, eu já vi esse movimento dentro da Continental já acontecendo, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter que se adaptar com isso também, e essa flexibilização, principalmente nas grandes plantas, né, que você tem uma equipe administrativa muito maior e você pode melhorar e otimizar seu espaço administrativo utilizando para outras aplicações, outras soluções, se você tiver uma melhor flexibilização dos espaços de trabalho. A gente vê muita gente já apresentando alguns estudos e muitas empresas trabalhando com isso. Então, eu acho que é algo que a gente tem que entender aí, como que a manutenção, e principalmente a parte de manutenção e facilities aí vai ter que estar preparada para administrar, provavelmente vai acabar caindo nas costas desse pessoal para organizar e dar o suporte para o pessoal que vai estar aplicando essas novas soluções, né? Falando um pouquinho, eu falei... Pode falar, Carlos. Opa, um outro ponto, desculpa te cortar, Denis, mas até aproveitando também o seu comentário sobre a manutenção autônoma, é realmente um pilar grande, realmente da área de manutenção de todas acho que as empresas, né? Aqui na Festo também não deixa de ser. A gente também incorporou essa política também de ter mais rotinas de limpeza também da manutenção e higienização dentro da manutenção autônoma, mas até aproveitando, até fazendo uma pequena propaganda, a Festo ela tem uma ferramenta chamada Smartness, que é um produto digital, que é justamente para fazer esse tipo de digitalização dessas atividades, né? Então, a função principal, né, além de outras, é você não ter mais esse checklist em papel, esse cartãozinho, mas realmente você ter isso disponível no seu celular, ou não no celular somente do corporativo, mas isso é um aplicativo que roda na nuvem e que todos os operadores, manutentores podem ter esse acesso a essa plataforma, tá?
Interessante, depois eu vou procurar sobre isso daí. Legal. Me manda o link do legal que eu quero conhecer. Eu mando sim, pode deixar. Me manda o link depois. A gente pode até Legal. compartilhar com o público, se for o caso, Denis. Só Legal, um legal. comentário interessante aqui do Walter, não é nenhuma pergunta, mas acho que vale de benchmarking para os nossos ouvintes. Ele comenta que ele gostou muito da sua ideia, Denis, de colocar a higienização dentro do checklist do TPM, que ele acredita que é basicamente unir o útil ao agradável, né? Então fica a dica para os outros. A gente colocou muito também, porque a gente não pode aumentar a equipe de limpeza, essas coisas a gente não consegue, né? E agora você tem que higienizar a mesa, higienizar um monte de coisa, passar álcool gel em tudo, toma banho de álcool gel, álcool gel para tudo quanto é lado, e passa álcool. Então o pessoal não tinha uma equipe de limpeza para poder ajudar com isso, né? Então, não só na parte produtiva, mas também na parte de escritório, nós criamos rotina para o pessoal do seu posto de trabalho. Então, chegou, passa o álcool na mesa, dá uma limpadinha, na hora de ir embora também faz esse processo, para cada um, todo mundo contribuir. Cada mesa aqui hoje, todas as mesas aqui na minha mesa, até tá ali na minha mesa, ali tem um álcool gel com pano que, terminando o meu expediente, eu vou passar o álcool gel na mesa, porque não tem como a gente aumentar uma equipe de limpeza para atender um monte de normas e rotinas que foram implementadas no processo, né? Então, essa parte de empoderamento das áreas, cada um cuidar do seu posto de trabalho, não só lá na operação, mas também aqui na parte administrativa, a gente acabou trazendo essas soluções para o pessoal para poder ajudar e ter essas rotinas também na parte da atividade autônoma de cada um, né? Mas eu acho legal, eu achei bem positivo esse, e acho que é algo que vai acabar ficando aqui para a gente. Denis, me permita, desculpa Pode falar. Me permita contribuir nessa questão dos layouts e das estações de trabalho comuns, né? Na Lanx também não é diferente. A gente está, inclusive, fizemos essa semana lá na engenharia uma remodelação do layout e isso vai servir de padrão, inclusive, para as demais áreas administrativas aqui em Porto Feliz. Uma coisa bem interessante que veio junto também, a gente viu lá uma reportagem da revista alemã Der Spiegel e um escritório de arquitetura holandês. O pessoal, e a gente vai fazer o teste, tem empregado adesivos em torno da mesa, demarcando a área segura, de um diâmetro aí de 1,5 metro, enfim, marcando. Então, a pessoa que chega ali para conversar, sei lá, um prestador de serviço, enfim, um colega de trabalho, opa, tem a fita ali no chão, né? Tem essa demarcação aí, o pessoal já, né, vai respeitar mais, e bem interessante, bem interessante. Legal. Bom, a gente falou um pouquinho de empresas que vêm trazendo solução, né? E eu acho que também é algo que a gente tem que entender. Nós, da área de engenharia, manutenção e facilities, aí a gente tem uma relação muito forte com fornecedores e entendimento de atendimento, porque, como até mesmo o Carlos e o Marcos falaram, a gente não tem só a nossa equipe fixa na planta, a gente tem vários prestadores e fornecedores trabalhando. E eu queria entender como tem sido a experiência de vocês com seus fornecedores, com seus prestadores de serviço, todo esse cenário que a gente teve, como é que foi o timing deles de poder fazer toda essa adaptação. Nós temos uma interligação muito forte com a cadeia de fornecedores, com prestadores de serviço. Então, até mesmo o Carlos falou de contratos que vocês têm. Então, entender um pouquinho, se vocês têm algum ponto, algum tópico interessante para trazer de como foi essa relação nesse período junto com a sua cadeia de fornecedores e até mesmo com seus parceiros na prestação de serviço. Pode começar com o Carlos agora. Legal. Como eu falei, a gente teve essa realidade, os parceiros nossos aqui são importantes, né, para a gente manter a nossa operação em dia. Aqui, equipe de limpeza, principalmente, a gente não teve alteração, mas ela foi uma empresa bem parceira, porque entendeu realmente a necessidade, e como o Marcos comentou, ela também assimilou muito bem as políticas que foram impostas pela empresa, né, pela Festo. Então, pessoas em grupo de risco, acho que foi comum, né, isso em várias empresas também, tanto empregados da Festo, mas também como das empresas parceiras, elas também foram colocadas realmente forçadamente para ficar em casa, né, claro, garantindo as condições de salário para que essas pessoas não passem realmente a necessidade, mas foi uma realidade. Então, as empresas realmente, elas também aderiram a isso, né, principalmente aqui na Festo. Acho que isso foi algo bem bacana. E claro que a situação para muitos dos negócios é realmente preocupante a nível global. A gente procurou aqui dentro da Festo também, como eu comentei, a gente revisar alguns contratos. A gente tentou algumas coisas, como a parte de manutenção de elevadores. Então, a gente
teve algumas negociações bem-sucedidas, mas na parte de flexibilização, suspensão de pagamento por alguns meses, mas ainda com o objetivo, assim, no final, de prorrogar o contrato com a prestadora de serviço. Tá? Então, isso foi também importante, porque acho que todos passaram também por dificuldades nesse momento da pandemia, né? Legal. Marcos? Marcos? Sim, pois não, Denis. Com relação aos nossos fornecedores, né, eles foram bastante, eu diria, prestativos, né, ou estiveram sempre solidários às nossas orientações e exigências, né, como eu falei lá no início, desde o começo da pandemia, com relação a distanciamento seguro nos transportes, mesmo que isso tenha gerado algum inconveniente para eles transportarem a mesma quantidade de pessoas, né, tiveram que aumentar transporte, mas enfim, eles sempre tiveram muito juntos com as nossas orientações. Em nenhum momento a gente encontrou dificuldades, pelo contrário, eles têm nos apoiado. Esses prestadores que estão permanentemente na planta, né, são alguns prestadores aí. E para aqueles que prestavam serviços esporádicos, né, a gente também se preocupou bastante em estabelecer o protocolo, né, para não os expor, né, e também nós, claro. Então, nós tivemos alguma dificuldade mais no início da pandemia, com relação à prestação de serviços, por exemplo, de um especialista que precisaria vir da Alemanha. Infelizmente, não se viabilizou e a gente teve que encontrar uma alternativa, né, local. Mas, no geral, a gente tem desempenhado muito bem com o apoio desses prestadores aí, que, como você falou, somos, né, parte do todo, né? Somos todos do mesmo time, no final das contas. E acho que as dificuldades acabaram mostrando, né? Esse período tem mostrado muito isso. Todos dependem um do outro, né? Então, essa relação tem que ser muito saudável e favorável para a gente continuar em frente. Tá, legal. Eu acho que, adicionando um pouquinho o que vocês comentaram, eu acho que, inicialmente, o que eu percebi muito da cadeia de fornecedores, alguns, principalmente na parte de spare parts, parte de fornecimento, que aqueles que não eram muito corriqueiros nossos, acho que fica uma lição aprendida. Pelo menos a gente, como é fornecedor, a gente procurou fazer um canal de comunicação e uma comunicação clara com os nossos clientes com relação aos contatos, né? Porque a maioria dos contatos era ou e-mail ou telefone dos nossos escritórios, né? Então, quando o pessoal foi deslocado para home office, a gente procurou fazer um canal de comunicação, informar lá, olhamos toda a cadeia de nossos clientes e mandamos essa comunicação até mesmo para os nossos fornecedores. Aí não falando como manutenção e engenharia, mas eu falando com meus fornecedores de matéria-prima aqui também, para que a gente tentasse ao mínimo evitar o impacto de comunicação, que eu acho que era o maior problema que a gente teve, né? Porque eu senti muito, aí não só os fornecedores de matéria-prima, mas fornecedores de spare parts, até mesmo alguns de serviço aqui, que nós tivemos problema de comunicação. Ou seja, o pessoal não é aquele cara que presta um serviço constante para a gente, mas a gente percebeu que alguns deles eles pararam ou aplicaram o home office, mas não fizeram um canal de comunicação claro para os seus clientes, e a gente patinou um pouquinho para conseguir localizar, conseguir algum suporte de algum trabalho, algum material específico. Isso geralmente gerou impacto. Mas, lógico, que aí eu acho que com o tempo a gente foi conseguindo melhorar esses canais de comunicação, mas eu acho que foi um tópico assim, que foi bem, no início, foi bem complicado para a gente, principalmente a parte de comunicação e retorno desses fornecedores e parceiros, né? Eu tinha até um exemplo legal também, aí já os parceiros nossos que ficam aqui, prestadores de serviços, nem muito, mas aí é um pouco mais, não facilities, mas a gente tem um exemplo aqui na parte de cozinha, né? A gente tem um restaurante que atende a gente aqui e uma das medidas que a gente teve, toda a parte de buffet de pessoal service com a comida, mas a parte fria a gente teve um padrão da Continental que não podia ter mais o pessoal servir de pratos frios. E aí como é que a gente ia servir salada para o pessoal, né? Então a gente, assim, de prontidão, a gente conversou com o nosso parceiro que fornece a nossa refeição, a gente falou, a gente vai precisar de porção de salada já preparada já, né? E de um dia para o outro o cara parou de servir, vinha as bandejas de salada, ele colocou naquelas caixas de isopor que vem um hambúrguer, né, que a gente acaba comprando um hambúrguer, ele punha a saladinha lá, cada um vinha as porções já separadas, ele implementou luva para a gente poder manusear as coisas no refeitório ali, os talheres todos separados. Então a gente viu assim, os parceiros realmente que estavam ali trabalhando com a gente, eles automaticamente agiram muito rapidamente para atender essas medidas, porque realmente era um interesse deles
também proteger a equipe deles e também o nosso pessoal, né? Então, a gente percebeu que os parceiros locais, o pessoal de limpeza, segurança, de alguma forma eles acabaram rearranjando as equipes para conseguir atender as demandas da fábrica, mas aí nessa parte de parceria, lógico, eu acho que a maioria de vocês, ninguém tinha budget para alguma coisa desse tipo, né? E eu acho que aí a gente teve que também pôr na mesa e entender esses impactos no budget, no planejamento nosso de custos, porque alguns custos não estavam planejados e a gente teve que compartilhar isso com os parceiros. Eu acho que aí é parte do trabalho de parceria também, para que a gente conseguisse amenizar todos esses impactos para a nossa cadeia de fornecedores, né? Mas acho que são alguns tópicos importantes aí, então é bem positivo aí o feedback de vocês com relação a isso. Legal. Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Aí vamos pegar aquela pergunta lá, a gente falou muito de parceiros e a gente vê que cada vez mais aí durante a pandemia surgiu um monte de fornecedor, trazendo um monte de inovação tecnológica, era como fazer higienização de ar-condicionado, aqueles túneis de desinfecção, aplicação UV para esterilização, veio um monte de soluções e era uma onda que a gente está tendo que absorver e entender se realmente é aplicável para o nosso processo, se realmente são processos eficazes para nossas operações. E eu queria saber como que vem sido essa busca de novas tecnologias, não só mais para o combate, mas eu vejo muito vocês falarem de realidade virtual. Eu vejo muito agora, a gente vai ter que usar muita parte da internet das coisas, porque vai ter muito acesso remoto. Então, a gente vê aquilo que a gente falou lá no ano passado, que o Carlos falou, que a gente falou lá no ano passado, como é que está a situação de internet das coisas, virtualização. Então, veio uma porrada na nossa cara agora e a gente tem que entender como que isso, principalmente a nossa área de engenharia, né, também, que tem processos produtivos acontecendo, como a pessoa pode fazer uma programação de uma máquina ali que faz um processo produtivo. Muitas vezes o cara vai estar em home office, como ele vai fazer isso remotamente. Então, eu queria entender como que a equipe de engenharia, manutenção e facilities tem absorvido essa onda de novas tecnologias e realmente aquilo que faz sentido e aquilo que está vindo só para aproveitar a onda aí da pandemia e a gente vê que realmente não vai trazer nenhum resultado para a gente. Queria escutar um pouquinho aí, começando pelo Carlos. É legal. Bom, como você comentou, a gente tem algumas novas tecnologias, principalmente que vieram agora a cobrir alguns gaps com relação a conter o vírus, né, do Covid. Aqui na Festo a gente está testando e até a gente chegou a avaliar algumas dessas tecnologias. Uma delas que a gente está ainda em processo de análise, principalmente na parte de desinfecção utilizando UV, tá? Já existe algum material científico comprovando isso, né? Mas a gente ainda aguarda, principalmente a gente procura seguir a orientação da Anvisa com relação a esse tipo de todas as tecnologias, né? Uma outra tecnologia que nós aqui consideramos, mas acabamos até descartando, foi justamente a água ionizada, né? Isso porque a própria Anvisa não publicou justamente um parecer não recomendando o uso, né? E isso era uma tecnologia que via ao encontro dos túneis, né, de desinfecção, que eu vi que até talvez algumas empresas, até órgãos públicos acabaram implementando, mas não foi o caso da Festo. Mesmo a gente tendo alguns clientes que até compravam nossos componentes para montar o túnel de desinfecção. E, por fim, com relação à tecnologia, o que nós estamos também aqui avaliando também a questão de tecidos, né? A gente tem agora, acho que isso foi puxado fortemente, a indústria têxtil puxou principalmente para a construção de máscaras, né? Tecidos tratados que justamente inativam o vírus, né? Então a gente já tem uma solução da Rhodia no mercado, já com comprovada eficácia. Então, isso é uma solução que pode vir ao encontro, né? A gente não chegou ainda a aplicar aqui na Festo, mas pode vir ao encontro justamente no futuro para que seja feito revestimento de mesas, revestimento de cadeiras, né? Justamente com um tecido que inative o vírus, né? Então, é uma maneira também de utilizar a tecnologia que vem se desenvolvendo para combater a propagação do vírus, né? Então, essas são as tecnologias que estão no nosso radar aqui, mas é claro que hoje o principal mesmo que nós temos realmente é o distanciamento social, o controle e o uso também de equipamentos de proteção individual, como máscaras,
para que a gente possa realmente conter, que eu acho que a tecnologia realmente comprovada que está hoje mais assim mais disponível no nosso dia a dia. Então, essa parte de realidade virtual, internet das coisas, acesso remoto de equipamentos, como que está isso andando dentro da FESP também, Carlos? Isso já vinha alguns projetos, né, dentro da festa. A festa ela também, como eu até havia comentado no ano passado, acho que alguns de vocês também que participam do webinar vieram aqui até a festa e até foi um tema abordado, né? A gente vem nessa caminhada, nessa jornada de digitalização. Não é algo que é simples também de implementar. A gente tem alguns projetos piloto sendo implementados, tanto a parte de coleta de informações, tratamento dos dados, para que a gente possa tomar a decisão. Então, isso a gente tem feito aqui. E uma outra vertente também que nós temos aqui, já desde o ano passado, nós temos também feito bastante a digitalização da própria área da manutenção, né? Então, não faz mais sentido o manutentor ir lá buscar o seu livrinho ou o manual da máquina, ficar lendo isso, porque essa informação ele consegue hoje acessar via tablet, ao lado da máquina, fazer um call diretamente com um prestador de serviço ao lado da máquina. Então, isso eu acho que são facilidades que a gente realmente, como eu até havia comentado, a gente precisa cada vez mais fomentar para que a gente cresça, principalmente na área de manutenção. Legal. Marcos? Como o Carlos escreveu aí, a Lanxess pesquisou bastante, né, durante toda essa fase, enfim, continuamos atravessando ainda essas tecnologias, né, para descontaminação, enfim, combate à infecção, mas nós acabamos ficando do lado seguro, né, implementando as ações, as medidas consolidadas já, né, por todos aí, até porque muitas dessas tecnologias não eram confiáveis, né, ou não tinham aprovação dos órgãos, enfim, reguladores, então a gente não acabou adotando nada especial, nada novo. Com relação às tecnologias, né, a Lanxess criou há 2 anos atrás uma área de negócios na Alemanha voltada para a digitalização. Então, existem inúmeros projetos rodando, né, Alemanha, Ásia, Estados Unidos, e nós, como pilotos, temos 2 ou 3 projetos também no pipeline aí, tentando, captando aí, né, angariando fundos para poder dar sequência. Já iniciamos coleta, né, de dados através de softwares de processo para poder compilar e, né, tomada de decisão no sentido mais autônomo possível, né, voltando falando de inteligência artificial, enfim. Também temos questões relacionadas à manutenção, digitalização. Um parceiro aí na Alemanha é a Siemens, né? Então, nós enxergamos que, por algum tempo, isso também vai ser uma realidade para nós aqui no Brasil. Enfim, é um caminho sem volta, né? Não dá para andar sem a digitalização, porque ela vai trazer, né, tem trazido já grandes benefícios. Legal. Eu compartilhando também um pouquinho dessa situação das novas soluções, né, protetivas, realmente dentro da Continental a gente também não vê um movimento muito forte ainda para seguir com essas novas soluções, algumas coisas pontuais, mas nada muito padronizado como solução standard para a Continental. Então a gente vê ainda que tem um entendimento, acho que é um pouco das indústrias alemãs, né? Então eles esperam muito para realmente ver aquilo se tornando uma realidade, e esse pioneirismo, principalmente nessas soluções para combate à pandemia e prevenção, eu acho que a gente está trabalhando com aquilo que foi definido inicialmente, sem trazer muita inovação nesse trabalho, né? Eu acho que todo cuidado é pouco para a gente também focar os nossos investimentos naquilo que realmente vai trazer uma solução. Eu acho importante a gente ter esse entendimento também, eu acho que é bem legal. E uma coisa que eu vim da nossa planta de Guarulhos, que a gente estava totalmente automatizada, principalmente com rede corporativa e uma rede industrial, e eu tive uma dificuldade grande aqui na nossa planta de Macaé, que a gente não tinha uma rede industrial. Então, a gente está tendo que desenhar hoje uma rede de comunicação industrial também para falar só com os equipamentos e melhorar a comunicação para fazer uma parametrização de equipamento, alguma coisa. Então, eu acho que isso tudo veio ajudar a gente a entender como as nossas operações precisam da área de manutenção e engenharia estar conectados de uma forma remota também com os nossos equipamentos, né? Como a gente falou, a gente, quando começou a falar de home office, a gente falava que era só o pessoal administrativo que não tinha inter-relação com a operação, mas a gente está vendo que
que não vai ser isso. A gente vai ter que entender de que forma que a gente pode melhorar esses acessos, principalmente aos nossos equipamentos e aos nossos processos, e até mesmo ver como eles estão, né? Então, a internet das coisas, as medições e acionamento remoto, não vai ser só para ver como está o equipamento, mas você vai poder ver uma performance de máquina. A gente que vai estar fazendo a gestão da operação não vai estar aqui para ver se a máquina está produzindo ou não, mas remotamente você vai conseguir avaliar o OE daquela máquina, como está o output daquela máquina, a performance dela. Então, eu acho que tudo isso que a gente está passando agora vai nos ajudar. A gente não tinha budget para isso, né? A gente falou já de budget aí um pouquinho, mas eu acho que a gente tem que entender de que forma que isso vai trazer um benefício para a gente reivindicar o retorno desse investimento que a gente está surgindo aos nossos olhos, né? Está no meio do planejamento de budget, pelo menos aqui da Continental, acho que vocês também estamos em meio a planejamento de budget para o ano que vem, né? Então, isso nos dá a oportunidade de protocolar alguns projetos, principalmente nessa parte de gerenciamento remoto e internet das coisas, para que a gente possa melhorar o acompanhamento dos nossos processos produtivos e até mesmo melhorar o output da produção, né? Eu acho que são tópicos importantes com relação a isso. João, como é que estamos aí de perguntas? Temos uma em relação ao tópico anterior e uma em relação a esse tópico mais de tecnologias mais atual. Tá? Manda A bala primeira, aí. acho que encaixa muito na questão que o Marcos comentou de tentar achar oportunidade em meio à adversidade, né? Então, quando a gente estava falando de contratos, um colega da Liebherr, que é uma empresa alemã que faz máquinas operatrizes e tal, inclusive participante do grupo, ele comentou, o Walter, ele perguntou se durante essa análise de contratos, que obviamente todo mundo teve que ter com os fornecedores, sem perder qualquer tipo de parceria e tentando otimizar uma parceria de longo prazo, se vocês tiveram a oportunidade de enxergar alguma oportunidade de negócio, de redução de custos, de alguma otimização dentro dos contratos que vocês revisaram. Marcos, Carlos. Bom, eu posso contribuir, depois o Marcos e o Carlos podem falar também. A parte minha, contrato, realmente a gente não teve uma revisão grande, eu acho que foi mais um alinhamento ali, porque até mesmo todo envolvimento para uma revisão de contrato aí você entra com uma parte bem burocrática e o timing para acontecer isso não era apropriado para aquele momento que a gente estava tendo que fazer todas as adequações. Eu acho que mais foi um alinhamento com relação a como a gente readequaria as equipes, né, sem que gerasse um desconforto, até mesmo financeiro para ambos os lados. E eu acho que aí foi muito, pelo menos aqui comigo, foi muito no diálogo, a gente tentar redesenhar uma escala de pessoal, trazer algum produto específico que não estava dentro do escopo do trabalho e fazer uma alteração daquele escopo do que a gente tinha. E aí o processo contratual ele foi correndo em paralelo, envolvendo o time de compras, a área jurídica, para tivesse fazer algum trabalho, alguma adequação contratual. Mas, de uma forma geral, pelo menos para a gente, foi desse caminho que a gente tratou esse assunto com relação à parte contratuais, principalmente com nossos prestadores de serviço. Conosco, na área de manutenção e engenharia, ocorreu parecido. A gente não teve grandes renegociações comerciais, né, nos valores, enfim, mas sim bastante flexibilidade por parte dos parceiros. Até um outro projeto que nós estamos finalizando, nós precisamos interromper por questões de segurança lá no início, né, da pandemia, e aí o fornecedor foi totalmente flexível, entendeu, conseguiu, enfim, absorver, né, essa paralisação, desmobilização momentânea, sem impacto, sem reverter isso em custos, né, para nós. Então, né, foi nessa direção, muita flexibilidade de ambas as partes, mas nada muito relevante na questão de redução de contratos. Carlos, você tem mais alguma coisa para adicionar? Assim, a mesma linha que foi comentado, tanto por você, Denis, como pelo Marcos, como comentei aqui na Festo, a gente fez justamente essa revisão dos contratos, né? A gente contactou alguns prestadores e a gente conseguiu mais no sentido de flexibilizar condições de pagamento até para o momento, né? Os meses mais críticos da pandemia. E claro que estabelecendo talvez com outras condições de ampliar justamente o prazo efetivo do contrato, né? Então foi mais nessa linha. Um outro ponto também que nós tivemos aqui uma realidade, nós estamos falando de 200 pessoas não mais trabalhando na planta, nós tivemos um impacto. Então nós também tivemos que avisar justamente a prestadora aqui, a fornecedora de água, né, a Sabesp,
para revisar o contrato mínimo de consumo para que a gente pudesse justamente ter também esse impacto no custo. E temos aqui mais ou menos uma redução de 30% no consumo de água da planta. Legal, legal. Bom, João? Mais uma, quem pergunta é a Joyce, e ela comenta sobre esses novos gastos que a pandemia acabou nos obrigando a tomar, como, por exemplo, limpezas muito mais frequentes, álcool gel, etc. Se isso, no caso de vocês, saiu do budget de manutenção e se vocês têm algum compartilhamento das principais ações que vocês tomaram nesse sentido de novas compras e coisas a serem implementadas depois da pandemia. Bom, pode começar, Carlos. Eu vou só comentar rapidamente, Denis, com relação à Festo. É claro que houve um incremento, não tem como, né? Ninguém tinha essa previsão de a gente passar por um período tão turbulento em 2020. Quem coordenou as principais ações foi a equipe de segurança e saúde, né, aqui na Festo, né? Mas claro que a manutenção também ela foi afetada porque parte da implementação, parte de alguns insumos, faziam parte justamente do budget da manutenção. A gente está buscando alternativas, ganho em outras contas, né, em outras despesas. Um exemplo que a gente pode dar, a gente basicamente não executou despesas com viagens, né, no ano de 2020. Então, esse budget realmente ele está sendo direcionado a essas despesas extraordinárias que surgiram. Do ponto de vista, principalmente de limpeza, prestador de serviço, foi uma readequação do escopo, visto que a gente reduziu o número de pessoas, de espaços a serem limpos aqui na planta, então a gente conseguiu concentrar as equipes onde realmente precisava, as pessoas onde realmente precisava e onde ficou realmente mais crítico. Legal, muito bom. Marcos? Sim, bom, não tem reinvenção da roda, né? Os custos adicionais, eles vieram, né, em função de ações inesperadas, mas nada impactante para o nosso budget de manutenção. Nós temos, né, um controle para a crise, né, para a pandemia em si, então temos controlado esses gastos através do departamento de controladoria e, enfim, e claro, sendo disciplinados, né, na nossa área, porque já houve revisões de budget, né, solicitações de redução de gastos em função da pandemia, e isso é óbvio e deve ter ocorrido em todas as empresas. Eu acho que, complementando o que vocês falaram aí, respondendo a pergunta, a gente sabe que ninguém tinha budget para isso. Eu acho que aquele assunto de offsetar com alguns cortes que a gente acabou tendo que fazer, como viagens, treinamentos que estavam planejados que acabaram não conseguindo ser readequados, até mesmo alguns custos de utilidades, como o próprio Carlos mencionou, do consumo de água, que trouxe uma redução daquilo que você tinha previsão de gasto, acaba offsetando esses gastos que você tem feito para a implementação das medidas preventivas. Mas o que a gente tem feito aqui é controlado o que são esses gastos, né? Então, cai na conta de RH, cai na conta de SH, cai na conta de manutenção ou na parte de facilities, mas a gente tem registrado o que são esses custos, que seja a compra das máscaras. Eu acho que todo mundo deve ter comprado toneladas de máscaras, né? Agora tonelada de pano e alguns litros de álcool gel e álcool, que a gente não tinha um consumo desse, mas a gente procurou, de alguma forma, registrar, e a gente tem pontuado isso, principalmente mensalmente. A gente gastou tanto isso para muita coisa de comunicação, cartaz, na portaria que você tem que colocar banner. São pequenos custos, eu acho que alguns saves que trouxe com relação às revisões de budget você acaba offsetando, mas acho que são pontos importantes que você tem que controlar. Eu acho que aí, como o Marcos falou, a parte de controladoria, ter ser alimentado com essas informações para que a gente possa pelo menos entender, e depois a gente fica como um histórico de saber quando vier uma outra dessa, espero que não venha mais, a gente tem pelo menos uma ideia aí de quanto que vai ser a porrada que a gente vai levar para fazer essas medidas, né? Mas eu acho que boas lições aprendidas que a gente vai ter, eu acho que muita coisa a gente acabou patinando para entender, até mesmo da Continental, era uma coisa, aí no outro dia virava outra, era um checklist para você implementar, 2 dias depois era outro checklist, e aí você, cada hora tinha que estar ajustando o curso aí do time para fazer essas implementações. Mas eu acho que, de uma forma geral,
muito desses custos que não são muito pesados, né? Até mesmo pelas soluções que a gente tem encontrado não são muito muito peso tecnológico, acaba sendo alguma coisa mais pontual. A gente acabou sendo offsetado com algumas ajustes de budget que a gente teve durante o ano. João, mais alguma coisa? Por enquanto, não. A Joyce falou que a gente respondeu a pergunta dela, ela agradeceu. Ela acabou Eu vi a mensagem dela aqui, legal. Tem até um comentário do Daniel, que já nessa linha de redução de custos, o Daniel falou que na Messer, desde o ano passado, eles já estão com uma estratégia que eles chamaram de paperless, né? Que é você evitar ao máximo e cortar qualquer tipo de custo de material impresso, de papel. Então, eles até não têm mais cartão de visitas, qualquer material de manutenção, manual, documento, não imprimem mais. E ele falou que isso na pandemia foi acelerado porque ajuda no combate à transmissão do vírus, né? Você Legal. Não tem troca de papel, não pega onde o outro pegou. E também mostrou um ganho de produtividade. Então, acho que é um benchmark interessante das empresas pensarem nessa onda paperless. Legal. Eu acho que o que eu vejo muito também, muitos contratos que a gente tinha de negócios, que acabava girando aquele papel, hoje você tem aquelas assinaturas eletrônicas também que faz os contratos. Isso também tem reduzido também a movimentação de papel. Você pega aqueles contratos com mais de 20, 30 folhas que você tem que rubricar todas as folhas, assinar a última folha. E aí a gente tem visto agora muito esse assunto da assinatura eletrônica com alguns clientes nossos aqui, tem trazido isso como uma solução. Eu acho que também é algo que a gente pode ver que provavelmente vai começar a crescer muito em linha com isso que o Daniel mencionou. Legal. Bom, estamos chegando ao fim aqui, temos 10 minutinhos. Eu acho que a gente já passou por... acabaram, Denis? Eu queria só passar uma pergunta aí para o Carlos e para o Marcos, assim, era algo um pouquinho diferente daquilo que a gente tinha passado, mas eu já tinha mencionado alguma coisa. Como que ficou a postura agora da empresa? Acho que a parte de bem-estar, segurança do pessoal, o que você acha que essas reflexões que a gente vai aprender agora pós-pandemia, vocês verem alguma coisa adicional daquilo que a gente vê, a mudança de comportamento, até mesmo da organização com relação à segurança do pessoal, em frente aos negócios da empresa. Então, só as reflexões, somente aí na área de engenharia, manutenção e facilities para pós-pandemia, aí que a gente vai tomar de lição para nosso dia a dia. Aí. Começando com o Marcos. Legal, Denis. Bom, acho que a pandemia só escancarou muito mais o mundo VUCA, né, que a gente conhece aí. Enfim, isso tá nítido, né? Não tem o que discutir. E a Lanxess tem, né, dentro da sua filosofia aí, na sua cultura de performance, a segurança como um valor, né? Valor, só lembrando, né, aquilo que você faz quando ninguém está te olhando, né? Não precisa te controlar. Então, eu creio que a pandemia, sendo bastante otimista, né, é claro que ela trouxe uma série de, né, enfim, coisas tristes aí, mas ela vem trazendo também muitas oportunidades. Então, tenho certeza que muitas ações implementadas vão se perpetuar, vão continuar trazendo ganhos e principalmente mudando o nosso mindset, né, para ser cada vez mais resiliente, para ser cada vez mais preparado para esse mundo que nós estamos vivendo, que as mudanças não vão deixar de acontecer, né? Nós vamos ter que estar preparados. Então, falando da questão da segurança, né, para a Lanxess, sendo um valor, nós estamos investindo bastante nessa direção, né? Seja segurança de processo, por ser uma indústria química, seja segurança e saúde do trabalhador. Então, eu acho que a pandemia, né, mais uma vez, sendo otimista, está trazendo uma série de oportunidades. Com relação aos nossos colaboradores, o que a gente pode perceber é o engajamento, né, a dedicação de todo mundo, e a gente percebe nesses momentos de dificuldades como nós somos interligados e acabamos tendo noção disso nesses momentos, né, dessa inter-relação aí, enfim, e temos né, passados, eu diria, de forma bem satisfatória, né, por esse temporal, e tomara que termine logo. Legal, muito bom, muito legal. Carlos? Legal, Denis. Bom, como reflexão, né, é um momento muito adverso, né, acho que ninguém esperava na vida passar por isso, né, talvez a última pandemia foi há mais de 100 anos atrás. É claro que a gente não tem uma perspectiva de fim ainda, né, a gente ainda está passando por esse momento de transição. Acho que como o Marcos comentou, realmente
a gente foi forçado a usar mais aqueles skills, né, de flexibilidade, né, resiliência para todas as equipes, para que a gente pudesse absorver nessas mudanças, né? Isso não é realmente algo fácil. Eu acho que isso foi um diferencial. Ficou bastante aflorado esse gap e essa necessidade de cuidados, né, com a saúde. Eu acho que a gente tinha muita atenção, como todas as empresas, com realmente o risco, outros riscos associados ao processo produtivo, e agora ficou muito evidente essa questão da saúde, né, e até o trabalho que tem sido feito de acompanhamento, de monitoramento daquelas pessoas que apresentam algum sintoma. Então isso tem sido um diferencial, acho que dentro da Festo, né, então algo realmente para destacar. E eu acredito que, assim, da parte de oportunidades, é algo que até eu comentei no início, a gente não estava nem tão preparado, mas até a Festo, ela contribuiu bastante para o desenvolvimento, e a manutenção teve um papel aí, muito importante, porque nós tivemos que desenvolvermos produtos, processos em um curto espaço de tempo, né, nos últimos meses, para que a gente pudesse suprir uma demanda de respiradores. Agora está vindo uma demanda de empresas que vão se adequar à fabricação de vacinas. Existe uma demanda também de laboratórios. Então, assim, acho que essa questão realmente da flexibilidade e do comprometimento de todas as equipes com o resultado, acho que foi fundamental para a gente passar por esse período. O que realmente a gente sente, né? A gente não teve nenhuma vida perdida dentro do nosso time Festo aqui no Brasil e no mundo, mas a gente sente muito por todos aqueles que tiveram, né? É algo muito difícil, né? E principalmente a gente não teve aqui casos diretamente dentro de funcionários, mas muitos familiares de pessoas próximas, né? Que acabaram perdendo a vida. Então é algo muito triste. Eu acho que a gente tem que levar e refletir realmente para o futuro, né? Para que a gente possa justamente pensar como se preparar melhor para uma situação dessa no futuro. Ótimo. E aí, João? Vou fazer mais uma? Pode fazer. Tem 5 minutos aí. Vai. 5 Manda minutinhos. Senão você não vai deixar nem a gente agradecer aqui, vai. É verdade, é verdade. A gente faz um encerramento depois dessa, então. Quem pergunta é a Mariana Gonçalves. Eu acho que ela já entrou um pouco na linha de acreditar que esse novo normal, realmente o mundo não vai voltar a ser como era, e que talvez os espaços onde as pessoas trabalhavam nas empresas, elas vão acabar sendo sobrados, né? Então, a gente hoje em dia tem muito mais espaço do que a gente tinha antes. Ela perguntou se vocês, porventura, pensaram em alguma maneira de utilizar esses espaços que sobraram de maneira inteligente, uma vez que ela acredita que nem todos vão ser ocupados como eram antigamente. Vocês chegaram a pensar nisso? E se não, tudo bem também, eu passo para a próxima. Eu posso falar, deixa eu completar. Eu acho que, como eu já tinha mencionado o assunto da flexibilização de mesa, essas coisas, e a gente tem muito visto agora aqueles espaços Zen, aqueles espaços Google que o pessoal costuma falar, e a gente não tinha áreas para poder fazer essa área de descompressão que o pessoal gosta muito de estar implementando, né? E eu tenho visto que isso tem gerado uma oportunidade de trazer essas novas soluções, principalmente nas áreas administrativas, aquelas salas que você pode fazer uma call. Como agora as mesas são flexíveis, você não vai ter onde sentar e fazer uma call. Você está sentado numa bancada com 8 pessoas, você tem alguma salinha ali que você consegue entrar com o seu computador, uma sala como se fosse uma cabine telefônica. Então, você vai acabar gerando outras soluções e otimizar o espaço para alguma dessas novas aplicações que vocês têm, principalmente para a área administrativa. Mas eu acho que foi algo que a gente comentou anteriormente, que eu vejo muito esse movimento, mas eu acho que tem muito ido nessa solução para otimizar esses espaços e trazer essas novas ferramentas aí para o pessoal, somente com relação ao bem-estar das empresas, né? Marcos, tem mais alguma coisa? Contribuir, Denis, com nosso exemplo. Nós estamos nesse espaço recém-reformulado, né, que eu comentei da engenharia, minutos atrás. Nós há muito tempo estávamos procurando um espaço adequado para criar uma sala para inovação, né? Aqueles espaços que favoreçam a criatividade, enfim, para poder aplicar as técnicas aí. E aí, né, reformulamos o espaço, olhamos na planta durante a fase de projeto ainda, puxa vida, acabamos de encontrar o espaço que nós estávamos procurando para a sala, né? Tempo, enfim, com insuficiência de espaço disponível. Então é bem por aí, sim, com certeza. Novas oportunidades.
Eu também Carlos, acho que mais nessa alguma coisa? linha, eu acredito que até a Maria, não sei, talvez ela possa confirmar, mas eu acho que ela é da Festo, mas acho que é nessa linha, né, tanto na Festo aqui no Brasil, nós também criamos uma sala de criatividade no passado já, num espaço mais restrito, a gente tem agora, talvez que repensar essa nossa estrutura de espaço, de arranjo físico, né, com essa nova realidade, como eu coloquei, eu acho que o home office, né, esse trabalho remoto vem para ficar, e eu acho que a gente está nessa linha. A própria matriz na Alemanha, ela também fez uma área de compartilhada, né, de trabalho muito bacana também nos moldes também que a gente vê muito das empresas de software, né, do Vale do Silício. E outro ponto também que eu acho que assim um ponto que se discute, mas a gente não conseguiu colocar em prática é também a gente mudar um pouco o nosso mindset e talvez usar esse espaço disponível para incubar algumas startups, algumas outras empresas, né, parceiras, que eu acredito que sejam hoje o nosso ecossistema de trabalho vai mudar bastante. Então, eu acredito que esse espaço, a empresa, ela tem que se valer disso, né, desse patrimônio. Muitas vezes não é fácil de você desmobilizar um patrimônio desse, né, um ativo da empresa, principalmente de uma maneira parcial. Então, eu acredito que a gente vai ter que repensar isso, né. Então, eu vejo realmente parceria com outras empresas, novos negócios surgindo. Eu acho que esse é esse caminho para que a gente tenha realmente uso para esses espaços ficarão disponíveis. Legal. É isso, Denis. Só vou pedir para o pessoal nesse minuto final Um responder. minuto. A gente tem aqui do lado da ferramenta Q&A, que as pessoas puderam fazer perguntas. Está entre o Q&A e o chat, a gente tem um botãozinho escrito Polls. Esse Polls, P-O-L-L-S, ele te leva a uma pesquisa de 3 perguntas que, tanto para os panelistas quanto para a câmera, é muito importante a gente ter esse feedback para saber o que trazer para o próximo. Então, se vocês puderem até sugerir temas, nos dizerem o que acharam desse novo formato, a gente fica muito agradecido. Tá bom? Por fim, da minha parte, novamente agradecer aos 3 patrocinadores, a iPlan, a EFM e a RDAP, que, de novo, são empresas que estão com a gente há muito tempo e a gente recomenda que vocês as conheçam mais profundamente, porque tem total sinergia com a área de vocês de EMF, Engenharia, Manutenção e Facilities. Da minha parte é isso. Muito obrigado novamente, Carlos, Marcos e Denis. Se vocês tiverem alguma palavra final, agora é o momento. Eu queria só aproveitar e agradecer mais uma vez ao Carlos e ao Marcos pela prontidão aí e estar participando e contribuindo para o painel. Vamos ver com o João aí as novas, como vão ser os próximos eventos aí, vamos entender como a gente vai conseguir fazer. Mas agradecer também, Denis. Vamos fazer, agradecer aos participantes que participaram aí do evento, contribuíram com perguntas, dando feedback, responder lá para a gente também. E com certeza, se o pessoal não estiver participando, como a gente tem nos outros eventos que eram presenciais, mas a participação de todos com certeza contribui para essa troca de experiências e network que a gente tem construído dentro desse grupo dentro da Câmara. Tá? Mais uma vez, Carlos e Marcos, muito obrigado. E João e Câmara aí pela oportunidade mais uma vez. Legal, Denis. Obrigado pela oportunidade. João também pela oportunidade. Mais uma vez participar dentro do grupo, né? Esse é um tema muito importante. A gente já conversou sobre isso, mas eu acho que toda a área industrial carece justamente de fóruns como esse, né? Para que a gente possa trocar informações, principalmente da área de manutenção e facilities. Então foi um prazer participar e eu fico à disposição também. Se alguém tiver alguma dúvida também, depois pode procurar, acho que com o João, os meus contatos. E eu posso também aí, após o evento aí também entrar em contato, estou à disposição de todo mundo. Obrigado, Carlos. Marcos. Perfeito. Eu também só tenho a agradecer, João, Denis, Carlos, pela participação aí, pela troca, né? Muito rica. E me coloco à disposição, né? Como o Carlos disse aí, enfim, tem meus contatos aí, se puder ajudar de alguma forma, contribuir, fiquem à vontade. E uma curiosidade, Denis, só para comentar, seu antecessor no capitaneamento do grupo, né, de Engenharia, Manutenção e Facilities, tentou algumas vezes com que eu participasse e não consegui, né? Então, estou aqui hoje, queria agradecer ele também, onde ele estiver, né? Com certeza, foi muito bom. Legal. Excelente. Legal, pessoal. Legal. Gente, é isso. Eu tenho a opção aqui de encerrar a reunião para todos, mas como eu quero eu estou vendo que tem gente preenchendo essas 3 perguntas, eu declaro de fato que o webinar está encerrado. Eu vou pedir para vocês mesmos clicarem no End aqui embaixo à direita e saírem da reunião. Eu vou deixar ela ativa, sem câmera, sem nada,
o pessoal que está preenchendo o formulário de avaliação do evento para a gente ter esse feedback, e daqui uns 2, 3 minutinhos eu encerro. Se eu tivesse agora a música lá onde eu comentei, eu colocaria, mas fica para a próxima. Fica para a próxima, né? Bom, gente, obrigado. muito Tchau, tchau. obrigado. Um abraço Obrigado. para vocês. Legal, Viu? valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.